Olá, pessoal do segundo ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 25ª aula de Sociologia, tá? Abordando o conteúdo do módulo 25 da apostila. Esse módulo, gente, trata de coisas, de assuntos sensíveis, delicados, e é um módulo razoavelmente extenso. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no módulo 24. Eu vou dividir em duas partes para não ficar pesado, para não ficar muito denso e árido para vocês o assunto, tá? Porque, veja, esse assunto que eu vou abordar agora, o preconceito e as minorias sociais, gente, é um assunto que dá aso, né? Dá possibilidade de várias invencionices, vários conhecimentos de cunho popular demais, assim. Vários boatos de senso comum, tá? Como eu não quero passar para vocês uma informação falha, uma informação superficial, como é o senso comum, eu vou dividir esse módulo em duas partes para poder detalhar os conceitos e assim não tornar, repetindo, né, o assunto árido e confuso, porque aí empurra vocês para o senso comum, empurra vocês para o boato, empurra vocês para aquele invencionismo, tá? Aquela coisa imaginária. Bom, vamos iniciar. Gente, os conceitos iniciais, os conceitos que eu quero definir, bem definido para vocês, são os conceitos de minorias e de população vulnerável, tá? Apesar de, olha só, primeiro grande erro do senso comum, primeiro grande equívoco, né? Primeiro grande boato que vai se multiplicando no senso comum, porque é simples de entender, mas que não corresponde à realidade, tá? Esses dois conceitos, minorias e população vulnerável, gente, além de ser diferentes, tudo bem, eles estão relacionados, tá? Porque na população vulnerável também existem minorias. Porém, são de conceituação e definição totalmente diversa. Vamos começar estudando as minorias, né? Gente, como o próprio nome já diz, a minoria significa uma parte menor de um todo, certo? Existe a maioria e existe a minoria. Gente, esse todo... vamos começar com exemplos, né? Como eu falei para vocês na aula de filosofia. Vamos apelar não para o aforismo, mas uma exemplificação simples, né? Para a gente ficar num padrão de conversa mais acessível. Gente, esse todo, vamos considerar que seja uma sociedade. Olha só. Vocês vão identificar vários equívocos nisso que eu vou contar para vocês. A sociedade brasileira, por exemplo. Nós todos sabemos, isso aí é de conhecimento geral e é uma informação sólida, é uma informação comprovadíssima cientificamente e historicamente, que a sociedade brasileira, ela é miscigenada desde a sua raiz, desde do início de sua formação. Né? Nós temos europeus de várias etnias lá na Europa, nós temos africanos também de várias etnias na África, nós temos orientais, nós temos os nativos, os indivíduos que já estavam nessa terra quando ela foi, entre aspas, descoberta, ou, como eu costumo dizer, encontrada. Porque ela já estava aqui. Olha só a visão eurocêntrica como é. Descobriram o Brasil, a Terra Nova. Não, pera lá, o Brasil já estava aqui. Vamos voltar
Apenas uma navegação deu de cara com a Terra. Então ele encontrou a Terra. Certo? Bom, mas enfim, não vamos discutir esses conceitos que eu tenho para mim, porque não são bem vistos por todos. Bom, enfim. Então, gente, essa maioria, como eu estava falando, da sociedade brasileira, é notoriamente, científica e historicamente, comprovadamente, também miscigenada. Origem desses vários povos que eu acabei de descrever, certo? Então, é muito difícil, assim, a possibilidade é mínima de se encontrar uma etnia totalmente pura, tá? Uma linhagem totalmente pura desde a sua origem. Isso tanto os negros, né, os indivíduos de pele cutis negra, como os indivíduos caucasianos, de pele totalmente branca, como os indivíduos orientais, com aquela característica típica oriental, como os nativos. Então é muito difícil, isso caracteriza a minoria, a pureza de raça. Isso é uma minoria declaradamente. Bom, tendo esse dado, que a nossa sociedade é um conjunto miscigenado, comprovadamente miscigenado, científica e historicamente comprovadamente miscigenado, seria um grande absurdo que essa sociedade criasse um estereótipo padrão, né, e discriminasse minorias, como negros, né, pele negra mais acentuada, ou seja, diferente visualmente da pele branca, que não é 100% branca, como todos nós sabemos, como eu acabei de falar. Descendentes diretos de indígenas, orientais, e nas minorias a gente pode inclusive... Não, vamos deixar isso mais pra frente, tá? Eu ia citar homossexuais e heterossexuais. Isso eu já acho que não é um critério de avaliação válido. A opção sexual de cada indivíduo não define nada. Então não há lógica em definir maiorias e minorias. Primeiro porque não se sabe, né? Isso é particular de cada indivíduo, então não tem como a gente saber. Bom, mas enfim, tá vendo? Ó, isso já é uma coisa que no senso comum, na boca do povo, se a gente for pensar, se a gente for realmente colocar no papel o que a gente ouve, tem mais hétero do que homossexual, tem mais heterossexuais do que gays. Quem prova isso? Existe algum dado estatístico que consiga comprovar isso? Mesmo nessas minorias que eu citei, negros, asiáticos, indígenas puros, né, nativos do solo brasileiro e brancos, existe alguma estatística que prove a diferença de desenvolvimento, alguma diferença biológica, alguma diferença no biotipo? Não no biotipo, o biotipo existe a diferença, porque a pele é branca ou preta, ou considerada amarela, enfim, ou o índio, enfim. Mas não existe nenhuma comprovação científica a respeito de diferenças entre avanços sociais e retrocessos sociais, superioridade ou inferioridade intelectual. Isso aí não existe nada comprovando. Isso é puro preconceito. Já que a gente falou de preconceito, vamos para a origem da palavra, né? Para a gente conceituar um pouquinho mais
com um pouquinho mais de solidez, com um pouquinho mais de estrutura. Gente, a palavra preconceito, que nós pronunciamos totalmente fechada, ela deriva do pré, antes, né? Um prefixo que sugere anterioridade, conceito. Ou seja, significa antes que se tenha realmente um conceito formado, uma opinião formada na realidade, baseada na verdade, no convívio ou no conhecimento formal, o indivíduo já cristaliza um conceito que ele ouviu falar, um conceito que uma sociedade carrega. Por isso que se chama preconceito, vem de pré-conceito, um conceito concebido antes do real conhecimento, certo? Então vamos continuar a respeito de minorias, maioria e população vulnerável. Eu acredito que esse assunto minorias está bem definido, certo? Agora vamos passar para a população vulnerável. Numa sociedade como a nossa, como a brasileira, e acho que a gente pode ampliar esse conceito para níveis mundiais, né? Para níveis globais. Todos nós sabemos que a concentração de renda, por exemplo, está na mão de... Sim, aí sim, é uma minoria detentora da maior quantidade financeira, da maior quantidade de capital. Ou seja, a grande maioria não alcança os níveis de riqueza, não alcança os níveis de posse financeira, de posse monetária. Ou seja, a grande maioria está abaixo de uma linha de riqueza. Vamos transformar aquele conceito de linha da pobreza para linha de riqueza. Dentro dessa grande maioria, nós temos a grande maioria desta maioria abaixo da linha da pobreza. Aí a gente define a tal da classe média, né? Que ela não é nem rica e nem pobre, nem está dentro do círculo de posses muito grandes e nem dentro do círculo de posses muito pequenas. Mas a grande maioria desta minoria é vulnerável, porque está abaixo da linha da pobreza. E por que a gente associa diretamente a palavra vulnerável? Porque, olha, veja, se a gente for procurar no dicionário, o vulnerável significa, assim, acessível, né? Vulnerável, ele está à mercê de um perigo, o indivíduo vulnerável está à mercê de um perigo, está sem poder se defender de qualquer tipo de atitude, hostil ou não, que seja impingida contra ele. Isso é vulnerabilidade. Esse pessoal abaixo da linha da pobreza é classificado como vulnerável por quê? Porque não tem acesso aos melhores recursos na saúde. É vulnerável por quê? Porque nem sempre possui meios financeiros, meios monetários, para adquirir comida, alimento, numa sociedade capitalista. É considerado vulnerável por quê? Porque também não tem acesso aos melhores meios educativos, à educação de qualidade. É considerado vulnerável porque não consegue desfrutar de cultura e da arte por simples impossibilidade financeira. Não tem condição. Ou seja,
é obrigado, essa fatia vulnerável, ela é obrigada a se privar de muitos recursos aos quais teria direito, formando, se nós formos pensar numa sociedade, certo? Esse conceito também de direitos, fulano tem direito, ciclano tem direito, outro não tem direito, isso também é subjetivo, gente. Isso é próprio de uma subjetividade individual, ou seja, traduzindo, cada indivíduo pensa de um jeito. Cada um pensa de um jeito. Ele tem direito, ele não tem direito. Essa turma tem direito, essa turma não tem direito. Então, isso também é fruto de subjetividade, ou seja, opinião pessoal, opinião individual. Gente, vamos agora definir as regras, né? A forma como essas minorias e essa população vulnerável deveria ser tratada no ambiente democrático. Olha, tá vendo? Aí nós vamos cair mais um jargão popular, né? Mais um aforismo popular, um aforismo do senso comum. Todo mundo tem direito. Pera lá, calma. Quem que está definindo que na democracia todos têm direito a tudo? Ou não têm direito a nada? Ou tem direito a algumas coisas ou a outras não? Percebe? Então essa definição também é subjetiva. Não tem assim uma norma que a estabeleça. Não existe um padrão normativo que a estabeleça. Muito bem. Aí, gente, a gente cai no conceito naquele conceito prévio, bem antigo de democracia. A democracia seria o regime que permite a participação de todos no processo decisório, no processo administrativo, na tomada de decisões de uma sociedade. Então, erradamente, nós pensamos o seguinte, a democracia é o regime político da maioria. É o regime político que favorece a maioria. Só que, na prática, nós temos que pensar o contrário, gente. Nós temos que nos aprofundar no raciocínio. Foi que nem na aula de filosofia, quando eu falei de Schopenhauer. Um cara pessimista, Arthur Schopenhauer era definido como pessimista, fatalista, só via tudo negro, só tragédia, hostilidade, Veja só, a análise histórica da vida do Schopenhauer oferecia isso para ele, um cenário totalmente negro. E mesmo assim, ele era um otimista, que afirmava que o ser humano só encontraria felicidade se contentasse com o que tem e se desse valor para a sua opinião ao invés da opinião geral. Lembra? Na aula de filosofia de vocês, no segundo ano. Aqui, no conceito de democracia, é a mesma coisa, gente. A democracia é o regime político, é o regime que favorece as maiorias. Muito pelo contrário. É o regime político das minorias. Porque só no regime democrático, que admite a participação ideológica ou verbal de todos, é que as minorias poderiam se expressar. E lembra quando a gente começou a definir minorias? Quem que é minoria numa sociedade? Os vulneráveis ou os capacitados? Quem é minoria? Lembra? Eu nem vou falar, nem vou repetir. Vocês vão tirar essa conclusão. Então, numa democracia que permite a voz das minorias, quem tem vantagem? A grande maioria vulnerável, desfavorecida, ou a minoria não vulnerável e favorecida em termos econômicos?
quem consegue se expressar? Quem consegue impor suas vontades? Tá? Isso aí são sugestões de reflexão. São provocações para que vocês reflitam nesse assunto. Tá? Bom, nós estamos em 20 minutos de aula. Eu acredito que esse conceito de minorias, população vulnerável e regime democrático, participação quantitativa em regime democrático, participação qualitativa, né? Na quantitativa, é lógico que quem forma a minoria são os vulneráveis, mas na qualitativa, quem é que tem voz ativa? As minorias. As minorias favorecidas. Então eu acredito que esses conceitos, para esse tempo que a gente atingiu de aula, nesse assunto do módulo 25, já são suficientes, tá? Para que isso não fique muito árido, para eu não começar a me aprofundar em assuntos mais polêmicos e mais sensíveis, antes de deixar bem claro esses conceitos para vocês, tá? Então, até esse momento, eu agradeço a atenção de vocês e desejo bons estudos.